Leia a Bíblia em um ano. Dia 37. Levítico, capítulos 19 a 22. Leis morais, sociais e culturais. Então Deus falou a Moisés e lhe ordenou: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhe dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Aleluia. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus sábados. Eu sou o eterno vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Yahvé, oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Comer-se-á dele no dia do sacrifício, ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se alguma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação e não será aceita. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou o elemento santo do Senhor. Por este motivo será eliminado do meio do povo de Israel. Quando fizerdes a colheita do trigo de vossa terra, não o cegareis até o limite extremo do campo. Não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passear 2 vezes pela vinha, nem recolherás os frutos caídos sobre a terra do teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Yahvé, o vosso Deus. Ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo, tampouco usará da falsidade ou da mentira para com seu próximo. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome de Deus. Eu sou Yahvé. Não oprimas o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás o mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o Deus. Eu sou Yahvé. Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao que tem poder. Segundo a justiça julgará o teu próximo. Não serás um divulgador de maleficências a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Guardarei os meus estatutos e não colocareis 2 animais de mesma espécie diferentes para cruzarem-se entre si. Também não semearás no teu campo 2 espécies diferentes de sementes, e não usarás veste de 2 espécies de tecido. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher que já foi prometida para ser concubina de outro homem, contudo ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, tanto este homem quanto a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não havia sido declarada livre. Neste caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar, como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda do encontro. Será um carneiro de reparação. Com este carneiro de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito de expiação diante de Yahvé, pelo pecado cometido, e o pecado que cometeu ser-lhe-á anulado. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerei os seus frutos.
como se fossem incircuncisos, impuros. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido, portanto não se comerá deles. No 4º ano todos os frutos serão sagrados, em uma festa de louvor a Yahvé. No 5º ano podereis comer de todos os seus frutos e recolher para vós mesmos o seu produto. Assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, e não praticareis adivinhações nem feitiçarias. Não cortareis o vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não fareis cortes no cabelo, como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Não profanes a tua própria filha, entregando-a para servir de prostituta nos templos pagãos, para que toda a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus sábados, reverenciareis meu santuário. Eu sou Yahvé. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé vosso Deus. Levantar-te-ás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre bem todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestarás. O forasteiro que mora convosco será para vós como um compatriarca. E tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes igualmente estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o Eterno, Yahvé vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Usareis balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou Yahvé, o Eterno, vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis, e praticai-os. Eu sou Yahvé. Castigos para diversos pecados. Capítulo 20. Disse o Senhor a Moisés: dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá que ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra este ser humano, e exterminarei do meio do povo, pois, havendo entregue um dos filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos filhos a Moloque, e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Aquele que recorrer aos necromantes ou aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra este homem e o eliminarei do meio do meu povo. Vós, no entanto, vos sacrificareis e sereis santos, pois eu sou Yahvé, o Senhor nosso Deus, o Senhor vosso Deus. Obedecereis os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o Eterno vosso santificador. Quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe deverá morrer, visto que ele amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe. O sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher de teu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. O homem que se deitar com uma mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer. Seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com a sua nora, será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e o seu sangue cairá sobre eles.
O homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, e ambos cometeram abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem matar uma mulher e a mãe dela por esposas, Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados vivos, a fim de que não perpetue o incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis também o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente a ele será também morta. Assim como o animal, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vira dele, comete ignomínia. Serão exterminados à vista de todo o povo. Este homem desonrou a sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Um homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e a descobrir sua nudez, põe a descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. Serão ambos exterminados no meio do meu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de sua mãe, nem a nudez da irmã de seu pai. Assim, pois, descoberto a sua própria carne, o levarão um peso da sua falta. O homem que se deitar com a mulher de seu tio paterno, descobriu a nudez deste, e levarão o peso da sua falta, e morrerão sem filhos. O homem que toma por sua esposa a mulher de seu irmão, comete uma torpeza, pois descobriu a nudez de seu irmão, e morrerão sem filhos. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas leis, e os colocareis em prática. Assim não vos vomitará a terra, a qual vos conduzo para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra a minha vontade, e por isso eu me aborreci totalmente delas. Da mesma forma, vos tenho dito: tomareis posse da terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu sou Yahvé o Eterno, o vosso Deus. Vos separarei deste povo mau. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura, e não vos torneis vós mesmos imundos por meio de animais, aves ou qualquer criatura de que se move, rastejando sobre a terra, os quais separei para vós, para serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, o Santo, e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. O homem e a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem mediundos, adivinhos, ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão subitamente condenados à pena de morte por apredejamento, e o sangue. Leis para os sacerdotes. Capítulo 21. Disse ainda o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, os filhos de Arão, tu lhes dirás: um sacerdote não poderá profanar por causa de alguém o teu povo que venha a morrer.
a não ser que por um parente muito chegado, como mãe, filho, pai, irmã, irmão, ou a irmã virgem dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes, ou como líder no meio do seu povo. Não farás tonsura na cabeça, e não raparão a extremidade da barba, nem farão cortes no corpo em sinal de luto. Serão consagrados ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e devem ser fiéis e viver em santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão de Deus. Pois eu sou santo, eu, Yahvé, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma a seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote, que nem preeminência entre os seus alunos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo de unção, e que recebeu a investidura de investir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre o povo. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que esse seja o próprio pai ou a mãe. Isto o tornaria impuro. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de Deus, pois leva sobre si a mesma consagração do óleo de unção de seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada por atos de prostituição, não as tomarás por esposas. Somente uma virgem dentre o povo tomará por esposa, pois assim não profanará a sua descendência. Eu sou Yahvé, que o santifico. Impedimentos ao sacerdócio. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes em qualquer geração se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus, se tiver alguma mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou corpo deformado. Ninguém com uma perna ou um braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna, ou qualquer outra doença de pele, e ninguém seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé. Se nele houver alguma mácula, tem defeito, e por isso não poderá se aproximar para oferecer pão de seu Deus. Este homem poderá se alimentar dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina, ao véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem defeito, e por isso tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. Moisés disse tudo isso a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Santidade na entrega das ofertas. Capítulo 22. Então disse Deus a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Dize-lhes ainda: todo homem de vossa descendência
Em qualquer geração que se aproximar em um estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa de pele ou corrimento genital, ficará proibido de comer das ofertas santas até que fique são e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal, como também aquele que tocar em qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com a própria impureza de qualquer espécie. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol, e só poderá comer das ofertas sagradas depois de se banhar com água limpa e fresca. Ao final da tarde estará limpo e poderá comer das ofertas santas, porque são seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições, para que não pequem, morram e se profanem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Instruções quanto aos estranhos. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer as ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência, comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se as comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio de castigo, pois eu, Yahvé, que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Lei quanto à oferta de animais. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel que trouxer oferenda a título de voto ou dom voluntário e fizer um holocausto a Yahvé, para ser aceito deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto ou como dom voluntário, de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal deverá ser sem defeito, e não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarna ou outras doenças de pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer como oferta voluntária um boi ou um carneiro, ou um cabrito, deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto, não serás aceito.
Não devereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra, e coisa alguma semelhante a estas aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e estas vítimas nem seriam aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto da sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia, e o animal e a sua cria. Se oferecestes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Exortação final. Obedecerei os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor.